Boa noite, pessoal, tudo bom? Primeiro, desejar a todos um bom ano. Estamos aí, como diz o Ti, né, a primeira reunião do ano aqui no centro, recebendo boas vibrações, que a gente possa começar o ano renovados. Como toda pessoa que vai falar aqui, eles falam assim, nossa, fiquei pensando qual o tema que eu ia falar, e eu também caí no mesmo problema. Fiquei pensando qual o tema que eu vou falar. Lá no meu trabalho, o pessoal está comentando demais sobre aquele caso daquela moça que envenenou 2 pessoas. E uma colega minha veio conversar comigo e falou, Mary, como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Aí eu falei assim para ela, ô Lígia, eu acho que isso tem muita influência espiritual, muita. Com certeza essa pessoa estava carregada de problemas, tem os problemas psiquiátricos, mas tem as influências espirituais. E baseado nisso, a gente tinha um estudo, nós fizemos aqui um curso de ensinos e parábolas, e a gente tinha um estudo já pronto sobre Jesus e as obsessões. Falei, eu vou usar esse tema, Jesus e as obsessões. O nosso objetivo aqui não é falar, destrinchar o tema obsessão, porque esse tema é um tema complexo, que cabe muito estudo, que a gente teria que estudar fluidos, perispírito, uma série de coisas. Então a gente vai falar das obsessões que Jesus trabalhou com elas, que o livro dos médios fala que desde que existe o homem, existem as obsessões. Então é uma coisa antiga, sempre existiu as obsessões. A gente tem a impressão, tudo é do espiritismo, mas não é, tem nada a ver. Vou falar, mediunidade é coisa de espiritismo, não é? Reencarnação é coisa de espiritismo. E obsessão também nos fala que é coisa de espiritismo, e não é. As obsessões sempre existiram, a gente vai ver hoje. Então a gente vai falar um pouco mais superficial das obsessões. Então vamos lá. A obsessão é um mal epidêmico, isso toda vida, que afeta a humanidade desde os tempos imemoriais. Decorre da imperfeição moral do ser humano, da mesma forma que as doenças resultam das imperfeições físicas. Nós somos imperfeitos, então nós somos todos nós sujeitos às obsessões. Allan Kardec, ele classifica as obsessões em 3 níveis, conforme a gravidade ou a intensidade do problema. Eu acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar isso. Que existem as obsessões simples, que existe a fascinação e que existe a subjugação. Então, o que é obsessão? Vamos começar do conceito. Chama-se obsessão a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Então, gente, obsessão é espírito mal. Espírito bom, superior, ele não vai ficar obsediando ninguém. Espírito superior, ele intui, ele tenta nos intuir, ele tenta nos melhorar e deixa a gente resolver com o nosso livre-arbítrio. Espírito mal, não. Ele fica ali. Se ele achar brecha, ele vai nos obsediar. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A obsessão simples é de ocorrência comum e raras são as pessoas que em algum momento da existência não lhe tenham sofrido a ação. Ou seja, todos nós já sofremos obsessão simples. Quem aqui já não ficou implicado com uma pessoa? Começou ali, nossa, mas aquela pessoa é chata. E aí você vai criando ali um negócio que se a gente não for firme e não sair daquela faixa vibratória, você fica com raiva daquela pessoa. Isso já é uma obsessão simples. É a gente ali sendo influenciado negativamente por irmãozinhos. Então, quando ciúme, né? A mulher começa a ter ciúme do marido ou o marido da mulher, e ele vai criando ali um clima, uma obsessão mesmo. Se a pessoa não for firme, não sair daquela faixa vibratória, aquela obsessão vai para um caso mais grave do que uma simples obsessão. O obsessor se imiscui na vida da pessoa, ou seja, ele mistura-se na vida da pessoa. Alimenta-lhe ideias fixas que, se mantidas, afetam-lhe o equilíbrio emocional e psíquico. Surge como efeito de inquietação, desconfianças, inseguranças, enfermidades que conduzem a pessoa ao leito. Então, essas manifestações de insegurança, de medo, né? Que a gente estava falando do ciúme, a pessoa começa a ver coisa onde não tem, a vigiar outra pessoa, a ficar ligando, a ficar olhando as coisas, a roupa, a carteira.
E isso pode chegar num caso mais grave, de sair de uma simples obsessão e ir para um caso de fascinação. A fascinação, que já é um outro estágio da obsessão, tem consequências mais graves que a obsessão simples. Ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do obsediado. Ou seja, nesse momento aqui, os obsessores eles já conseguem influenciar o nosso pensamento mais fortemente do que na obsessão simples. De certa maneira, ele paralisa o raciocínio. Em geral, o fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A obsessão, ela pode ser, gente, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. O marido pode obsediar a mulher dele, uma mulher pode obsediar seu esposo, o seu namorado, a gente vê isso muito. Tem relacionamentos que um obsedia o outro, ao ponto que a outra pessoa não tem mais vontade própria. Tudo dela, não, eu vou perguntar para o fulano aqui primeiro. Você gosta disso? Eu não sei, mas o fulano gosta. Ela vai sendo tão influenciada por aquele marido, né, por aquele companheiro, que vira uma obsessão e uma fascinação da pessoa perder completamente a identidade dela e deixar que a outra pessoa tome conta dela. Isso é uma obsessão de encarnado para encarnado. Uma mãe, por exemplo, quando o filho desencarna, ela fica tanto chamando aquele filho, falando tanto naquele filho, que ela consegue obsediar o filho que está desencarnado. Ela não deixa ele seguir o seu caminho espiritual. Então, as obsessões elas podem ser de diversas formas. Então, a gente falou aqui da fascinação, então vamos ver aqui a subjugação. A subjugação é uma obsessão muito grave. Daí ter sido chamada de possessão no passado, uma vez que há domínio mais severo do obsessor sobre o obsediado. Se a gente for procurar lá no Livro dos Espíritos, lá fala sobre a possessão. Hoje não se usa mais essa palavra, porque não tem como um outro espírito tomar conta do meu corpo, não tem. Não tem como um outro espírito coabitar um corpo que já está com um espírito nele. Isso não existe. Então, antigamente, nesses livros, fala ainda da palavra possessão, mas não existe essa possessão. Não tem como. Existe, por isso que o nome mudou. Hoje chama-se de subjugação. A subjugação é uma constricção que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente chega sob um jugo verdadeiro. Um verdadeiro jugo, né? O obsessor toma conta dele. Lá no Livro dos Médiuns fala que a pessoa chega a, por exemplo, lá tem um caso que fala que a pessoa ajoelha diante de uma mulher que ele nem conhece e pede ela em casamento, e ele sabe que ele está sendo vexatório aquele ato dele. Ele sabe que ele está sendo ridículo, mas ele não consegue. Ele não consegue sair daquilo ali. Lá tem um caso também no Livro dos Médiuns que fala de umas damas que começou a cortar as coisas dela, as roupas e tudo, um obsessor que perturbava aquela casa lá. E então tem vários casos de obsessão na Bíblia, no Livro dos Médiuns, na nossa vida pessoal. Desses livros sobre a obsessão, desobsessão, tem uns casos severos, né, que a pessoa está doente, faz tudo quanto é exame, vai ao médico, não tem nada, mas a pessoa está prostrada, a pessoa tem dores, a pessoa não consegue levantar, tudo caso de obsessão. Então vamos na parte que a gente se propôs. Jesus curou muitos processos obsessivos, ilustrado nesse roteiro, como exemplo, né, de Mateus, Marcos, Lucas, todos os evangelistas contaram casos de obsessões. Nos dias atuais, como na época de Jesus, a obsessão apresenta caráter epidêmico, em razão do elevado número de casos existentes. Então, muitas vezes, a pessoa é tida como doente mental. Na época de Jesus, né, elas eram tidas como loucas, e não era. Grande parte de tudo ali eram obsessões. Simples, fascinação e subjugação, que a gente vai ver agora. Primeiro caso lá do texto evangélico. Mateus conta.
E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendendo Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agita-o, clamando com grande voz, saiu dele. Nessa época, ele chamava de espírito imundo, de demônio, né? Mas eles sabiam que eram espíritos inferiores que dominavam, né, aquela pessoa. Nesse caso aqui, é uma obsessão simples. Jesus percebe pela fala daquela pessoa que é uma fala irônica, né? Ele está querendo denegrir Jesus. E Jesus, né, com a moralidade dele e com a mediunidade dele, ele percebe nitidamente, né? Ele não precisava de muita coisa para saber que era um caso de obsessão. Era muito simples para ele perceber isso. Então temos aqui um exemplo de obsessão simples, caracterizada pela provocação de um espírito perturbado que indaga a Cristo de forma irônica e com falsa lisonja. Jesus, porém, conhecendo-lhe as intenções, repreende-o de forma direta e incisiva, afastando do obsediado. Precisamos guardar vigilância contra as ações obsessivas. Entretanto, o cuidado deve ser redobrado quando são originárias de espíritos hipócritas, enganadores, acostumados a estimular a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos. Isso aqui, gente, lá na época de Jesus, Jesus via isso com clareza. Mas eu entendo que numa reunião mediúnica, onde tem médiums, né, que estão ali trabalhando, eles podem sofrer processos obsessivos sem nem perceber. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando esses espíritos falam: nossa, mas você é um médium muito bom, vai intuindo, e a pessoa vai ficando muito vaidosa, né? E ela entra num processo obsessivo que ela não percebe. Ela acha que, ela nem desconfia, na verdade, ela acha que realmente ele é um médium muito bom, né, e que ele está realmente recebendo influência de espíritos bons. Ele é enganado por aqueles espíritos. Não somente o corpo da criatura humana padece de obsessões de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Vocês já pararam para pensar o tanto que as casas, vamos citar o nosso exemplo aqui das casas espíritas, né? Como as casas espíritas são, não vou nem dizer que elas são obsediadas, tem as tentativas, né, de obsessão. Quantos espíritos inferiores não querem que feche as casas espíritas, que feche as igrejas, que feche as casas evangélicas? Quanto mais fechar, melhor para eles. Então nós, vamos citar nosso exemplo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com os melindres, com a vaidade, com a fofoca na casa espírita, porque essas coisas são brechas para esses espíritos atrasados. Eles querem mesmo que a gente fica com preguiça, que a gente não trabalha, que a gente não vem na reunião, que a gente não faz a sopa, que a sopa dê errado, que a gente não vai para o bairro da Vitória. Eles querem isso, né? Eles querem que as casas espíritas, assim como as outras casas religiosas, não vão para frente, não tenham sucesso. E cabe a nós, né, os participantes dessas casas, a ter uma vibração boa, a tentar trabalhar ali no bem, a evitar essas coisas que eu falei, tipo a fofoca, o melindre, né? O melindre é facinho. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Eu vou pular esse aqui e vou para o próximo. E um segundo caso de processo obsessivo, lá nos textos evangélicos. Isso é de Mateus. E havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. E tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Pensa a gravidade desse processo obsessivo aqui, porque a pessoa deixou de falar, deixou de enxergar por processo obsessivo. Não era porque ele estava doente ou tivesse algum problema físico.
Esses dois registros de Mateus põem em evidência um processo obsessivo que produz mudez e cegueira, isto é, lesando de forma mais intensa o organismo. Afastado o hóspede estranho pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí uma obsessão complexa, atingindo alma e corpo. Ambas as obsessões podem ser categorizadas como fascinação. Então, nesse caso aqui dessa fascinação, desse exemplo do texto evangélico que o Mateus relata, atingiu o organismo da pessoa. A pessoa ficou sem falar e sem enxergar. Jesus, como médium, né, ele chegava e os textos falam que ele expulsava os demônios, que ele expulsava os espíritos, mas na verdade não. A gente estudando fala que Jesus falava com tanto amor com aquele espírito sofredor que a conduta moral de Jesus, né, a autoridade moral de Jesus era tão grande que quando eles viam Jesus, eles já sabiam que eles tinham que ir embora, que não tinha espaço ali para eles. Como diz o povo aí, tinha que cascar, não tinha espaço, por conta da autoridade moral de Jesus. Em geral, desconhecemos as motivações que fazem o espírito atuar sobre um ou outro órgão do corpo físico do obsediado. Teria que ter um estudo muito aprofundado para você saber aquele caso aqui do mudo e do cego. Por quê? Que justo ficou mudo e por que ficou cego? Teria que ter um estudo aprofundado sobre isso. É possível que tal instrumento orgânico apresente alguma fragilidade na sua constituição, sendo mais acessível às influências, pois na obsessão o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando afinal enlaçado como uma teia e constrangindo o proceder contra a sua vontade. Então, como a gente falou, se a gente for estudar profundamente o processo da obsessão, a gente vai ter que estudar o perispírito. Porque é perispírito com perispírito, né? Ele vai ali e entrelaça aquela vítima, né? E deixa ela sem ação, sem a fala, no caso que a gente está falando aqui, né? Sem enxergar. Ele consegue atingir os órgãos físicos do corpo daquela pessoa. Então, e é um processo que vai aos poucos, né? Não é uma coisa, não tem mágica, né? É devagarzinho, até que a pessoa fica completamente subjugada. Ó, um outro caso que tem de texto evangélico. Isso aqui é para a gente lembrar que as obsessões não são de agora, que as obsessões sempre existiu e que Jesus já trabalhava as obsessões lá na época que ele esteve aqui. E eis que um homem da multidão, isso todo mundo conhece, ó, dizendo: mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Esse aqui é um dos que acho que todo mundo conhece, porque ele está lá no Evangelho. E quando a gente vai estudar a fé, né? Que é aquele capítulo da fé transporta as montanhas, no capítulo 19, a gente pergunta: por que os discípulos não conseguiram curar esse caso aqui? Aí Jesus fala que é por causa da pouca fé. Até os discípulos de Jesus tiveram receio, né? Acharam que não ia dar conta de fazer essa cura, de retirar, né, esse espírito que estava obsediando. E aí, nesse caso aqui, vamos pensar aqui, gente. Nessa época de Jesus, já existia epilepsia, que é uma doença neurológica. Nessa época, não tinha anticonvulsionante, não tinha neurologista. Então, as pessoas que tinham a doença da epilepsia, elas sofriam muito. Hoje, quem tem epilepsia já sofre, porque ele já é visto assim, porque ele toma remédio controlado, porque o remédio controlado deixa ele um pouco, às vezes, com a fala arrastada, com alguma dificuldade de raciocínio. Imagina nessa época, que não tinha nada. A pessoa convulsionava,
convulsionava, melhorava hoje, amanhã ela convulsionava novamente e não tinha nada para fazer. E o que os espíritos inferiores faziam? Aproveitava daquela fragilidade daquela pessoa e caía em cima, obsediava. Então, além da pessoa sofrer uma doença, né, que era a epilepsia, ela ainda era vítima de espíritos ruins que aproveitavam daquela situação e dominava aquela pessoa. Era muito triste, né? Muito triste. Esse texto evangélico evidencia um processo obsessivo mais grave, o tipo subjugação. O enfermo é portador de uma afecção mental, semelhante à epilepsia, em razão do domínio do espírito que o subjuga e o atormenta. Esse caso, também narrado por Mateus e Marcos, é peculiar porque os discípulos de Jesus não conseguem curar o enfermo, libertando-o do obsessor. Por meio da ação idêntica à do médico curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso que possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela, mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. O que é isso aqui? Uma reunião de desobsessão. Então, não adianta você falar para o espírito, saia daí. E o que vai acontecer com aquele espírito? Por isso existe a doutrinação do espírito. Aquele espírito que é um obsessor, ele é um irmão nosso, né? E naquele momento ele está perdido, ele está sem rumo. Ele precisa de ser doutrinado, ele precisa de ser conduzido. É necessário que uma equipe espiritual recolha ele, leva ele para um lugar de assistência. Então não é só expulsar, né, o espírito. Porque a gente lê os textos evangélicos e fala, expulsa. Expulsa para onde? Quem que vai ser desse espírito depois? Por isso a necessidade, né, de que esse trabalho seja feito numa casa espírita, para que aquele espírito receba a assistência espiritual necessária, para que ele não retorne, para que ele seja conduzido. Então não é só expulsar, tem que trabalhar com ele, né? Tem que trabalhar com ele. Agora, esse terceiro caso aqui, gente, é o caso que eu acho mais curioso e ele desperta, assim, até polêmica, né? Porque ele chega a ser estranho, esse caso aqui. Não sei se vocês já viram esse texto evangélico, mas é interessantíssimo. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Então, pensa o grau de obsessão dessa pessoa aqui, né? E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Então, mesmo com esse processo obsessivo, ele consegue ter uma lucidez quando ele vê Jesus, né? E ele corre ao encontro. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque nesse momento Jesus já falava para ele afastar o espírito, né? Do espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Então, os espíritos que perturbavam aquele homem eram vários. Quando eles viram Jesus, eles já sabiam que
alguma coisa ia acontecer, que eles não iam poder ficar ali obsediando aquela pessoa. E eles ainda falam que não quer sair daquela província, né? E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Olha a história, gente. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos. E afogando-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então Jesus, nesse momento aqui, né, nessa cura, ele retira todos esses espíritos imundos, como fala o texto, né? Mas aí a gente tem que lembrar, gente, que todos os textos evangélicos, eles foram traduzidos, passaram por várias traduções, por várias escritas, e muitas coisas foram alteradas, e também tem a história das superstições daquela época, né? Então a gente já tem que começar a pensar nisso, mas vamos às explicações. Essa passagem evangélica, além de ilustrar o processo obsessivo por subjugação, ela demonstra que o mesmo obsediado pode ser dominado por vários espíritos. Como a gente viu aqui, é uma legião, né? Nessa situação, a criatura não é mais dona da própria vontade, ficando à mercê das imposições dos perseguidores espirituais. A mente do encarnado, nessas condições, vive mergulhada em graves perturbações, tendo as energias físicas espoliadas ao longo do tempo, pelo vampirismo degradante dos subjugadores, tão desarmonizado quanto ele próprio. O obsediado, comumente classificado como portador de loucura, vive imensos suplícios totalmente alienado. E isso aqui, gente, aconteceu lá na época de Jesus, mas eu moro ali no Urias, ali tinha um homem que ele morava no buraco. Ele amarrava no corpo dele, o Jânio mesmo já cansou de ver, ele amarrava no corpo dele uns arames, e os braços, e ele carregava esses arames, e quando chovia, pensa, você mora num buraco, a água não vai toda, ele vivia cheio de lama no meio da rua. Então, eu via essa criatura, porque nem parecia uma pessoa humana, e eu ficava lembrando desses casos que a gente vê nos relatos dos textos evangélicos. O tanto que essa pessoa não devia estar obsediada, porque grande parte desses quadros são obsessivos. Tem os problemas físicos, as doenças da esquizofrenia, da síndrome do pânico, da depressão, sem dúvida tem. Mas a obsessão, esse caso mesmo que eu estou contando aqui de Urias, é um caso recente. E o quadro era do jeitinho que eu estou falando para vocês. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. Somente o Cristo para libertar o pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis, e que quase se assemelhava a um animal feroz. Refugiado nos sepulcros, é necessário interpretar corretamente esses versículos de Marcos, não os analisando de forma literal. Então, vocês lembram que a gente falou que ele rebentava todas as correntes? Que era como se fosse uma fera? E Jesus dominou facinho, né? Obviamente, nos parece fora de propósito supor que o Cristo iria permitir a morte de animais. Ele jamais eliminaria um mal com outro mal. Uma possibilidade é que, existindo de fato uma vara de porcos no local, os obsessores ficaram tão enraivecidos porque Jesus libertou o ser que eles subjugavam, que direcionaram a sua fúria contra os irracionais. Tal como acontece com pessoas iradas que quebram objetos, esmurram paredes, móveis, maltratam os animais que cruzam o seu caminho, quando se encontram ensandecidas pela raiva. Allan Kardec, ele fornece algumas explicações. O fato de serem alguns maus espíritos mandados meterem-se em corpos de porcos, e que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para alimentação. Então,
quando a gente lê os textos, a gente tem que verificar essas interpretações, porque porcos lá naquela época nem devia ter muitos. O espírito, porque mal, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer o mal, depois de desencarnar, como fazia antes. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. Então nós sabemos que é impossível um espírito que habita um corpo humano, depois ir lá para o corpo do porco. Não tem como. É fora da natureza, não existe isso. Então esses textos evangélicos, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação deles. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos da ignorância e da superstição. Ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Então esse relato de Marcos, esse caso de subjugação, ele é um caso que a gente trouxe para ilustrar, para ver o exemplo da subjugação, mas essa parte dos porcos aí a gente tem que esclarecer. O que o Divaldo fala sobre essa passagem? Segundo Divaldo, quando se fala que os referidos espíritos da passagem evangélica, ao provocarem o alarido, em retirada por ordem de Jesus, estes assustaram a vara ou manada de porcos, que também, por sua vez, saíram em disparada, precipitando-se no abismo. Isso aqui já faz mais sentido. Quando aqueles espíritos saíram daquele corpo, né? Em manada, eles assustaram os animais e os animais, correndo, né? Se precipitaram e caíram lá no precipício. Essa aqui já faz mais sentido, né? E ele ainda fala aqui, ó, correram assustados e não endemoniados. Não que os espíritos tinham ido para os porcos. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconhece que a renovação da companhia espiritual inferior, a que te ajustas, depende da tua própria renovação. Ouvirás preleções nobres, situando-se os rumos. Recolherás daqui e dali conselhos justos e precisos. Encontrará em suma os princípios espíritas, apontamentos certos e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto, em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. Então, qual é a questão da obsessão? Todos nós estamos sujeitos a ela. Nós espíritas que temos o conhecimento, né, que sabemos da necessidade da sintonia, se a nossa sintonia é uma sintonia boa, se nós estamos ali trabalhando para o bem, se nós estamos vigiando os nossos pensamentos, nós não vamos ser obsediados. Porque os espíritos inferiores não vão encontrar vibração suficiente, não vai encontrar sintonia. Então, o que a gente precisa de fazer para prevenir as obsessões? Trabalho no bem, oração, vigiar os nossos pensamentos, nossas ações, fazer a nossa reforma íntima. Aí nós, espíritas, sabemos disso, porque a gente está aqui ouvindo palestra, a gente lê um livro, a gente escuta um programa lá na televisão, Haroldo Dutra, nós sabemos. Mas se nós fizermos igual o texto fala aqui, você vai em um médico excelente, ele te dá uma receita excelente, você chega na sua casa, dobra a receita e guarda na gaveta, não vai adiantar nada. Então, nada vai resolver também a gente saber tudo isso e não fazer. Aí nós também estaremos sujeitos às obsessões. Porque a obsessão, ela é sintonia. Se a gente der guarita, os espíritos maus, né, os inferiores, eles vão encontrar a oportunidade. Agora, se não tiver oportunidade, o livro dos médiuns fala que para a gente afastar um mau espírito, basta você se aproximar de um espírito bom. Basta que o seu anjo de guarda esteja lá a postos. Se a gente está protegido pelo nosso anjo guardião,
Se a gente está em sintonia com os espíritos bons, os espíritos inferiores não vão encontrar sintonia perto da gente. Porque eu conheço muita gente que tem pavor de obsessão. Fala, a pessoa já fica toda uriçada, né? Meu Deus, não vou nem dormir essa noite porque eu morro de medo de espírito obsessor. Então a gente tem que lembrar isso. Se a gente estiver próximo aos espíritos bons, esses espíritos ruins não têm espaço. Então basta que nós nos aproximemos dos bons espíritos, que o nosso anjo de guarda esteja sempre ali conosco, né? Perto da gente. Agora, se a gente repelir nosso anjo de guarda, nossos espíritos bons, protetores, aí sim a gente vai estar propenso, né, a algum tipo de obsessão. Boa noite.